Bênção de Deus, o trabalho da Do Alto Kids e como Deus tem usado. Vocês não imaginam todo o trabalho que essa equipe está desenvolvendo e está tendo por trás de todo o nosso encontro, todo o nosso culto, os bastidores, mas é sempre feito com muita dedicação, com muito carinho. Eu fico admirado de ver a animação dessa equipe, toda a dedicação deles, viu? Que Deus abençoe. Ore por eles, ore por essa equipe que Deus tanto tem usado aqui em nossa igreja. Hoje nós estamos na segunda série, na segunda mensagem da nossa série Preparando as Malas. O que não pode faltar em 2022? Essa pergunta é um tanto perigosa. Porque quando nós pensamos o que não pode faltar em 2022, e a gente começa a fazer aquela lista de planos, aquela lista de sonhos, de desejos que nós queremos conquistar, realizar em 2022, corremos o risco de estar caminhando, talvez, distantes de Deus, daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Corremos o risco de, muitas vezes, estar carregando coisas demais, e a nossa mala, a nossa bagagem fica pesada. O coração, a vida, parece que está tudo com um peso em nossas costas. Por isso nós abrimos a mensagem passada, que já está em nosso canal no YouTube, falando: carregue o essencial. O que é importante é um amor cheio de discernimento. Um amor que é produzido a partir de um relacionamento com Deus. E quanto mais o conhecemos, mais adquirimos discernimento em nossa caminhada, para então vivermos uma vida com um caráter aprovado. Porque conhecemos este amor de forma profunda, e o desejo de servi-lo, de viver de forma servil, uma vida que resulte em glória a Deus. Isso é o importante para as nossas vidas. Uma vida que resulte em glória a Deus. Mas eu volto à pergunta, então. O que não pode faltar em 2022? O que você tem carregado, que talvez em seu coração faz parte daquilo que, lá no fundo, você sente que não faz parte da vontade de Deus? Isso acontece porque precisamos reconhecer que, de certa forma, o ser humano ele é insaciável em seus desejos, em suas ambições, naquilo que queremos construir, naquilo que queremos conquistar. Isso está registrado na cultura, em tantas músicas, mas eu quero trazer aqui uma do Titãs, e ela diz: você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer a vida, como a vida quer. Daquilo que a gente quer a vida como ela quer, da forma que nós podemos ter os nossos prazeres saciados, da forma que, de uma forma que nós possamos aproveitar a vida e tudo que ela pode nos oferecer. Não queremos só, muitas vezes, aquilo que é essencial e aquilo que é importante, mas o foco da nossa vida é aquilo que nos traz um contentamento, uma satisfação e um prazer. E algo que faz parte da nossa cultura é o carpe diem. Dentro de uma cultura hedonista, onde você busca os próprios prazeres, onde o prazer é um Deus. Vivemos muitas vezes dessa forma, porque a busca pelo prazer muitas vezes nada mais é do que uma tentativa de evitar a dor e o sofrimento. E porque queremos evitar a dor e o sofrimento, vivemos em um ciclo vicioso. Assim como Arthur Schopenhauer ele diz, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio, como eu citei na semana passada. Às vezes nós queremos construir algo, nós fazemos planos, temos sonhos, nossos desejos, e aí, de repente, nós conquistamos aquilo tudo. E a gente olha e pensa, e agora? O que vai ser? E agora, o que eu preciso mais? E agora, o que eu posso acrescentar, então, na minha vida? Criamos áreas, necessidades, desejos, que muitas vezes, para suprir
a nossa dor, nosso distanciamento de Deus. Por isso que Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, ele vai dizer: fizeste-no, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Enquanto o nosso coração não descansar no Senhor, vamos viver essa constante busca, alcançando, querendo mais, enchendo a nossa vida, acrescentando cada vez mais, e a gente chega naquele estado onde a gente olha, talvez as coisas não fazem mais tanto sentido. Onde a gente começa a questionar qual o propósito daquilo. Qual o propósito do meu emprego? Qual o propósito da minha família? Qual o propósito em ter filhos? O propósito de fazer uma faculdade? Porque muitas vezes na nossa caminhada, nos distanciamos de Deus. E o nosso propósito passa a estar naquilo que nós queremos fazer e construir, que, de certa forma, é insuficiente para saciar o nosso coração. Um ser humano que foi criado para viver um relacionamento íntimo e pleno com Deus. E muitas vezes, durante a nossa jornada, durante a nossa viagem, nós nos perdemos por causa dessas coisas. Por isso eu quero falar um pouquinho hoje com você, caminhe com atenção. Alguns cuidados que nós devemos ter em nossa jornada. Por isso eu quero pedir para você abrir o texto sagrado em Eclesiastes, no capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2, o texto está projetado, mas você pode manter o seu texto sagrado aberto também, acompanhar comigo, marcar a sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Eclesiastes, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Você que está nos acompanhando em casa, mantenha também um texto bíblico junto com você. A palavra do Senhor, em Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluir que rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos. Construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouro de reis e províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Senhor, carecemos da ação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a profundidade, a beleza da Tua palavra, para que o Senhor possa falar aos nossos corações,
possamos ser edificados pela ação do Teu Santo Espírito, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Eu esqueci de mencionar no começo, antes da leitura, que eu li uma versão que geralmente eu não uso. Eu fiz a leitura no texto da NVI. Talvez alguns irmãos notaram, peço desculpa por não ter mencionado antes, talvez alguns irmãos notaram a diferença, mas achei, lendo os vários textos, versões, que o texto da NVI poderia trazer, neste texto, uma clareza um pouco melhor, mais fácil, uma compreensão, uma leitura para este momento. O livro de Eclesiastes, escrito muito provavelmente pelo rei Salomão. Por que eu digo muito provavelmente? Quando lemos o texto, eu creio que sim, mas algumas pessoas, estudando também, dizem que talvez pode ser um sábio que trabalhava com o rei, que vivia no templo, que vivia com Salomão também. Muitas pessoas tentam encontrar o contexto certo do livro. Assim como nós, quando estamos lendo Salmos, muitas vezes nós encaixamos e enxergamos qual é o tempo certo daquele Salmo, como eles viveram, o que estava acontecendo para eles escreverem aquele Salmo. No livro de Eclesiastes é algo muito difícil. Encontrarmos qual o momento exato, o porquê, quando que esse livro ele foi escrito, em qual momento da vida do rei Salomão. Mas o fato é que o livro de Eclesiastes é como se fosse um cordão de meditações, de pensamentos, de reflexões deste rei. O livro de Eclesiastes é como se fosse uma placa de alerta para as nossas vidas, para que possamos ter cuidado, para não vivermos apenas em uma perspectiva terrena. Por isso que no capítulo 1, no versículo 14, o autor ele vai falar: tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, ou tudo é vaidade, é correr atrás do vento. E durante todos, até o capítulo, se não me engano, capítulo 6 ou capítulo 7, o autor ele vai repetir esta afirmação 8 vezes. Ele vai dizer o que ele faz, ele vai dizer o que ele busca. Ele começa falando a respeito da sabedoria que ele tem no capítulo 1. Então ele reconhece que a sabedoria pela sabedoria é correr atrás do vento. Ele reconhece que algumas coisas da vida apenas realizado, feito em uma perspectiva terrena, aquilo é passageiro, aquilo é vaidade, aquilo é inútil. Por isso, então, ele começa: eu disse a mim mesmo, eu afirmei, uma conversa, uma reflexão, uma profunda reflexão. Ele faz um convite, um desafio. Vamos investigar a vida. Vamos ver, então, o que é a vida numa perspectiva terrena. Por isso que ele vai dizer: venha, experimente a alegria e descubra as coisas boas da vida. E ele vai reconhecer que isso também se revelou ser inútil. A conclusão é que a busca por esse prazer não pode saciar o coração do homem. Então ele vai reconhecer que rir é loucura. Rir aqui, quando você, na perspectiva do convite que ele está fazendo, da experiência social que Salomão está fazendo, ele reconhece que esta alegria, este rir, nada mais é do que um negar enfrentar a vida de frente. Olhar para a vida de verdade. E ele vai reconhecer no final, no texto em hebraico, ele termina aqui, na verdade, com uma pergunta: para que isso tudo serve? Qual que é o proveito disso tudo? Qual que é o proveito dessa alegria passageira em um momento que eu vivi, que eu fiz, que eu construí? Que a risada, que aquele grande momento, nada mais é do que um negar de todo um ser.
E nós vamos ver durante todos os pontos e na conclusão o que Salomão ele está fazendo, reconhecendo aqui. Muitas vezes, aquilo que a vida nos oferece é suficiente para uma parte da nossa vida, para saciar uma área da nossa vida. Por isso que rir, então, daquilo, ele vai reconhecer que é uma loucura, que é negar todo o resto. Eu lembro da música desse grande compositor que ele diz, quando você ficar triste, que seja por um dia, não o ano inteiro, e que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Não sei se ele conhece o que Salomão estava dizendo, acredito que não, mas, de fato, o que Salomão ele está dizendo é rir de tudo, aproveitar tudo que a vida oferece, no final, é um grande desespero. Porque no final ele reconhece que tudo é inútil e a vida em uma perspectiva terrena nada passa de correr atrás do vento como vaidade. Por isso, então, caminhe com atenção. Não se perca nos entretenimentos. Veja o versículo 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que eu fizesse os filhos dos homens. Acho que esse texto aqui ficou. Acho que eu copiei errado aqui. Vou começar do começo. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Quando nós olhamos para este texto, nós reconhecemos que o rei Salomão era um rei que poderia usufruir de todas as iguarias da vida, de tudo que melhor o homem pudesse produzir, da melhor comida, do melhor vinho. Quando nós olhamos nos registros, nos livros de reis, nós vamos ver que ele bebia em taças de ouro, tamanha a sua riqueza. Ele poderia conhecer de tudo, do melhor que pudesse existir, de ter a melhor festa, do melhor momento de distração, de lazer, que pudesse trazer para a sua vida. E mais para frente ele vai dizer que ele tinha os cantores e as cantoras, e ele realizava grandes festas ali. Mas não era suficiente, porque ele queria ver que a vida é tão curta, a vida é tão passageira, então deixa eu ver o que talvez pode trazer alegria, o que pode ser usufruir do que é melhor. Isso talvez pode trazer esta alegria para a vida. E o fato é que hoje nós vivemos em um momento que nós damos muito valor ao entretenimento. O entretenimento ele custa caro, e as pessoas pagam grandes fortunas por momentos de lazer, por momentos de distração, por momentos de prazer. Eu acho que nunca vivemos em um tempo onde as pessoas foram tão ricas, ou onde nós talvez, acho que nunca antes houve tantas pessoas ricas no mundo, que podem usufruir do melhor que existe. Mas, se nunca o mundo foi tão rico, e nunca teve tantos recursos, e nunca produziu tanto, por outro lado, nunca antes, ao que me parece, fomos tão tristes. Tantos casos. Você conversa com as pessoas, muitas vezes elas têm
podem comprar, adquirir, usufruir dos melhores vinhos, das melhores festas, dos melhores momentos, andam nos grupos mais altos da sociedade. Mas quando, às vezes, converso com algumas dessas pessoas, algumas perguntas. Qual o propósito da vida? Por que eu estou aqui? Ou quando acordam no outro dia de uma festa, se perguntam, para quê? Passou. Nunca tantos jovens tiveram a oportunidade de frequentar a noite como se existe hoje, com tanta oportunidade de prazer momentâneo, de relacionamentos passageiros, mas, por outro lado, nunca se ouviu falar de tantos casos de jovens com depressão. E muitos resolvem dar cabo da sua vida. O valor do entretenimento, ele é caro. E, às vezes, a própria vida, para muitos. Talvez você assistiu em um grande canal de streaming de entretenimento, no Netflix, o drama das redes sociais, não sei quantos assistiram, mas talvez é uma série boa para você assistir e um momento de entretenimento. Existe algo interessante aqui. E algumas frases dessa série, eles dizem assim: hoje, é fácil esquecer do fato de que essas ferramentas, as redes sociais, criaram coisas maravilhosas no mundo. Elas reuniram familiares perdidos, encontraram doadores de órgão. Quero dizer, houve mudanças significativas e sistêmicas no mundo inteiro graças a essas plataformas. Mudanças que foram positivas. Mas acho que fomos ingênuos com o outro lado da moeda. Quando olhamos ao nosso redor, parece que o mundo está enlouquecendo. Temos que nos perguntar, isso é normal? Ou todos nós fomos enfeitiçados? Você já andou no shopping sem olhar para o seu celular? Assim, já percebeu como que as pessoas... Eu acho que daqui a algum tempo as pessoas vão caminhar assim. Porque quando você caminha no shopping, a maioria das pessoas estão correndo de um lado para o outro, caminhando numa velocidade um pouco mais acelerada e olhando para baixo. Pagando uma conta, mandando um recado, resolvendo um problema, ou às vezes rindo sozinha de algo que está aqui no celular e aproveitando esse momento. Esses dias eu fui ao shopping e eu comecei a perceber. Ou talvez, acho que isso talvez já aconteceu com a grande maioria, aqueles que usam. Você já esqueceu o celular em casa? É terrível. Sinceramente, já voltei algumas vezes, o Uber longe, aí você volta, porque a sensação de não estar conectado, a sensação de não poder acessar o mundo na hora que você quiser, de não conversar com quem você quiser na hora que você quiser, de ter sentir isso em suas mãos, talvez é algo que mexe com algumas pessoas. E agora, então, nós temos o poder da sugestão. E aí o Jota, depois você pode conversar melhor com ele vai te explicar um pouco sobre os algoritmos de sugestão, onde você, talvez, você já passou por isso também, você conversa algo, você fala assim, amor, eu quero comprar um tênis. Não sei, Marquinhos, se isso é verdade. Eu acho que é, porque não tem lógica uma coisa dessa. Eu quero comprar um tênis. E aí você abre o seu Facebook, tênis, 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 aí você fala, como? Um tênis. Tudo em nossa mão, a todo momento nos oferecendo prazer, alegria, algo que possa satisfazer. Uma compra, assistir um filme, conversar com alguém, a todo momento, momento de prazer, momento de alegria, você pode ter ali em suas mãos um entretenimento. E o que Salomão ele está falando, quando ele quer experimentar do vinho, ele se entrega ao vinho,
para a nossa vida hoje, nós nos entregamos muitas vezes a essas coisas passageiras. Ao entretenimento, somente por saciar o vazio em nosso coração. Mas o fato é que, quando isso acontece, nós precisamos reconhecer que precisamos cada vez mais. Não é difícil lidar com pais de jovens, de adolescentes, que os filhos passam a maioria do tempo nos jogos de computadores, que os filhos passam a maioria do tempo no celular, e os pais preocupados com isso, aflitos com isso. Porque o entretenimento, quando nós o buscamos para saciar um vazio do nosso coração, nós queremos mais. Isso serve para a droga, isso serve para o álcool, isso serve para qualquer coisa em nossa vida. Porque distantes de Deus, nada é suficiente para o nosso coração. Precisamos reconhecer que Ele preenche uma parte da nossa vida, mas Ele ignora todo o restante. O todo. Se às vezes é de um relacionamento que você precisa, você encontre um relacionamento passageiro, algo que possa te saciar por um momento. E aí no outro dia, você encontra um outro relacionamento, um outro relacionamento, um outro relacionamento, para saciar isso. Porque ele vai preencher uma parte. O entretenimento, ele tem o seu lugar em nossa vida. É bom, é algo positivo. É bom termos esses momentos, mas não podemos esquecer que nós fomos criados, não para ter prazer nessas coisas, mas para ter o nosso prazer em um relacionamento com Deus. E nós podemos ter esse relacionamento por causa de Cristo Jesus. Que a graça dele nos alcançou. Devemos refletir qual o lugar do entretenimento em nossas vidas. Qual o lugar que isso está ocupando em nossos corações? E ter cuidado na caminhada. Segundo lugar, precisamos caminhar com atenção. Não se perca em meio ao trabalho e às conquistas. E antes de eu entrar nesse ponto, eu quero dizer que o trabalho é a bênção de Deus. O trabalho é bíblico. O trabalho está na Bíblia desde antes do pecado. Quando Deus criou Adão, ele disse para Adão, vai e cuida. Cultiva a terra, vá cuidar, vá cultivar. Isso é trabalho. O trabalho não é algo que surgiu depois do pecado, porque o homem pecou, então ele vai ter que comer do seu suor. Então isso é o trabalho. Não. Na criação, no plano de Deus, em sua perfeição, já existiu o trabalho como um mandato de Deus para o homem, para a sua criação, de cultivar, de cuidar, de guardar aquilo que ele criou. Mas o problema é quando isso toma um lugar errado em nossas vidas. E veja, versículo 4 e 6. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores, em que crescem. Veja o que Salomão ele está dizendo. Ele fez grandes cidades, sistemas de água, grandes sistemas. Salomão era um rei à frente do seu tempo. O domínio de Salomão foi o maior entre todos. O volume de construções e de feitos durante o seu reinado foi o maior em todos em Jerusalém. Mas veja algo nesse texto. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim, fiz jardins para mim, fiz açudes para mim. O centro das suas tarefas na busca por prazer. Lembramos que lá no começo do texto, Salomão ainda está em uma experiência social. Ele está dizendo, venha, descubra tudo que a vida pode te oferecer.
Ele tentou nos prazeres, e agora ele está tentando em suas construções. Um grande pastor americano, ele diz: o sucesso é cheio de promessas, até ser obtido. Então se torna o ninho do ano anterior, abandonado pelos pássaros. É como Schopenhauer ele diz: nós buscamos, nós temos, então nós enfrentamos o tédio e queremos mais. Um coração distante de Deus, ele é insaciável. E durante todo o texto depois, Salomão vai falar a respeito das suas conquistas, do que ele teve, que ele comprou escravos e escravas, esses escravos tiveram filhos, teve escravos que nasceram dentro do seu povo, do seu reinado, ele juntou ouro, ele juntou prata, mais do que todos os outros reis, mais do que todos os outros povos. Ele teve tudo. Eu lembro uma frase do grande comediante Jim Carrey, que ele diz: acho que todo mundo deveria ficar rico e famoso e fazer tudo o que sempre sonhou, e então perceberiam que isso não é a resposta. Não é de fato o que precisamos. É o que Salomão ele vai continuar a dizer. Ele teve tudo. Ele não negou nada que o seu coração quis. Ele não negou nada aos seus olhos. Tudo aquilo que ele enxergasse que podia dar um prazer para ele, ele fez. E se isso acontecesse com você? E se você tivesse a oportunidade de obter tudo aquilo que o seu coração deseja, de alcançar tudo aquilo que brilhou em seus olhos, de realizar todos os grandes feitos que você sonhou? E se, brincando com alguns irmãos aqui antes do Ano Novo, né, Anderson? E se, talvez, alguém jogou na Mega da Virada e ganhou? O que isso mudaria na sua vida? A resposta daquilo que você pensou diz muito a respeito de você. Diz muito a respeito do que está no seu coração. Alguém perguntou para um pastor: pastor, é pecado jogar? E ele diz: não. A Bíblia não fala nada a respeito disso. Mas o amor ao dinheiro é. O que leva, então? E se? O que você faria? Diz muito a respeito do nosso caráter. De quem de fato nós somos. Quem você seria? Salomão teve essa oportunidade. Veja o versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Um grande jornalista americano, ele diz: a realização é a morte do empreendedorismo e o nascimento do desgosto. Porque um grande empreendedor, quando ele realiza o seu feito, ele flerta justamente com essa sensação. De forma insaciável em seu coração. Por isso que Salomão, por várias vezes, ele vai refletir, vai dizer: é vaidade. É correr atrás do vento. O que Salomão está dizendo quando ele faz esta afirmação é: não é suficiente para a vida. Não vai suprir. Não supre a necessidade do meu coração. Por isso, meus irmãos, caminhe com atenção. Não se perca vivendo apenas em uma perspectiva terrena. Porque o entretenimento ele é insuficiente. E as nossas conquistas são passageiras. Conquistamos, obtemos, mas vai passar aquela sensação de alegria, aquela sensação feliz. Isso é bom, aquela sensação é muito boa,
O problema é quando nós vivemos buscando sempre cada vez mais e nada é suficiente. As conquistas são passageiras. E esta é a conclusão deste texto. Mas a conclusão para a nossa vida não está só no capítulo 2 deste livro. Este livro é daqueles da Bíblia que você precisa ler em uma sentada, em um período, onde você vai viajar pelas palavras, pela reflexão de Salomão, porque a conclusão dele é: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Teme a Deus. Temer a Deus é deixar de viver em uma perspectiva terrena e passar a viver em uma perspectiva eterna. É uma perspectiva que tudo que nós fazemos é para a glória dele. Inclusive os nossos momentos de lazer. Os nossos momentos em família, a nossa busca por um lazer, por um momento de descanso. Descansamos porque descansamos nele. Temos prazer nesta vida porque temos prazer nele. Encontramos alegria nesta vida porque temos alegria nele. E é isso que satisfaz o nosso coração. E Jesus é a luz, queridos, que dissipa a nossa perspectiva terrena e nos mostra o caminho e a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Devemos viver olhando para Cristo Jesus, porque é Ele que muda o nosso padrão. É Ele quem muda o nosso coração. É o Evangelho de Cristo Jesus que traz respostas para as nossas vidas. Porque é pela graça dele que nós podemos ter prazer em Deus. Porque Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. Ele não viveu ao acaso, mas veio para cumprir a sua missão e fez em amor por nós. Para que possamos não errar no nosso caminho, não viver nessa perspectiva terrena e passageira que causa angústia para os nossos corações, que faz com que a nossa vida esteja pesada e carregada, mas olhando para a eternidade, olhando para Ele. E eu termino com um pensamento de Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, que ele diz: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Se não encontramos nada neste mundo, nesse sistema que pode satisfazer o nosso coração, é porque nós podemos encontrar prazer e satisfação nele. E se talvez você está vivendo e dizendo: pastor, estou muito bem, obrigado com tudo que eu tenho, com a vida que eu construí, com a carreira que eu tenho, com o salário que eu tenho, e eu não preciso de mais nada. Eu oro para que o Santo Espírito de Deus toque em seu coração. Porque é somente Ele que pode converter o seu coração a Ele. Feche seus olhos, nós vamos orar.